Boa noite a todos vocês que estarão entrando na nossa live, nesse momento de evangelho. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal ir entrando. Já falei aqui boa noite. Escreva, para nós aqui o teu nome. É gostoso essa interação aqui do ao vivo por isso. Gente, hoje nós estamos recebendo com muito carinho o Miguel. Miguel participou de uma live o ano passado. Depois, a gente pensa que em casa não faz nada, né? Mas o Miguel teve muitas atividades, muitos trabalhos. Ele é dentista, né? Como vocês sabem. A Tâmara, advogando. Então, nós não conseguimos aí agendar um outro horário. Mas esse ano, antes que ele começasse as suas atividades, eu já corri e fiz o convite. E nós estamos muito felizes que você tenha aceitado, viu, Miguel? Obrigado. Nós vamos fazer uma prece e já logo a gente passa a palavra para ele, tá bom? Nós vamos elevar o nosso pensamento até Deus, pedindo a espiritualidade que nessa noite, através do Evangelho, do capítulo 10, que o Miguel vai trazer para nós possamos compreender que ainda precisamos muito desses momentos, desses encontros, e que cada dia, cada semana, o colega que traz a sua mensagem, nós podemos tirar aquele proveito, ir aprendendo e sermos melhores. E assim, Senhor, pedimos a espiritualidade também, que esteja nos nossos lares, abençoando e nos protegendo, hoje e sempre. Que assim seja. Gente, o Miguel, pertence ao Centro Espírita Vicente de Paulo, que também está fechado, e eu fiquei muito feliz mesmo, viu, Miguel, de ter você aqui com a gente. O tema é Bem-aventurados os Misericordiosos, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e algumas questões que ele retirou também do Livro dos Espíritos. Miguel, uma boa palestra, qualquer coisa me chama, fique à vontade, eu estou aqui te assistindo. Tá bom. Obrigado, Elaine. Obrigado, primeiramente, a todos vocês que se dispuseram a doar um pouco do seu tempo e me ouvir nessa noite. Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder estar de volta, Elaine. E realmente 2020 não foi fácil para a maioria das pessoas, na correria do dia a dia, no tomar conta de casa, no tomar conta da família, no tomar conta das pessoas que amamos. Eu acabei me afastando, mas 2021 já está bem diferente, já está mudando completamente as nossas perspectivas. E se o ano passado foi um ano em que passamos muito tempo franzindo a testa e nos preocupando, que esse ano possamos sorrir ainda mais e levar com leveza tudo aquilo pelo que precisamos passar, né? Eu escolhi para a conversa nossa dessa noite o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, que vai tratar sobre como nós devemos nos portar frente aos nossos companheiros de jornada, frente às pessoas que passam pelo nosso dia a dia. E esse estudo que eu fiz foi mesclado o Evangelho segundo o Espiritismo com o livro O Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, no qual eles trazem várias mensagens de vários espíritos que comentam cada item do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não sabe, esse livro, O Espírito da Verdade, foi psicografado por esses dois médiuns. Cada um psicografou uma parte do livro. E a hora que eles juntaram as psicografias, o livro saiu completo. Era mais ou menos um psicografava uma página e o outro psicografava outra página. E a hora que eles juntaram, eles viram que tinham uma obra completa. Iniciando lá o capítulo 10,
especificamente lá no livro do Espírito da Verdade, no capítulo 23, no reino da ação, eles vão falar sobre o item 1 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia também. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. E aí, lá no livro Espírito da Verdade, o Espírito que trouxe esse capítulo, André Luiz, nos fala o seguinte: não condene. Por mais que vejamos atitudes erradas, por mais que vejamos situações que nós achamos que está errada, não condenar. Porque aquele espírito que nós achamos que está errando, naquele momento é o melhor que ele pode estar fazendo. Ele está dando dele aquilo que ele tem naquele momento. Então, que nós possamos nunca condenar o nosso irmão pela atitude que ele tenha. Que nós possamos seguir a nossa jornada independente da jornada do nosso irmão. Porque lá, quando voltarmos ao mundo espiritual, ninguém vai nos perguntar o que o nosso irmão fez, e simplesmente o que você fez do tempo que te foi destinado na Terra. O que você fez nas oportunidades que você teve de ajudar ao próximo. Continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, se vosso irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás teu irmão. Então Pedro chegou a ele e perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? E Cristo respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Que a gente possa ajudar ao outro, ajudar nosso irmão a passar pelas suas dificuldades. Se você está vendo que algum companheiro seu de caminhada, que algum companheiro seu de jornada está fazendo alguma coisa errada, não apontar em público, não criticar, não ofender essa pessoa ou não corrigir essa pessoa ao ponto de fazê-la se sentir mal. Chame-a de lado, tire ela da confusão e tente mostrar onde ela está errando, onde estão os erros que ela está cometendo. E você pode ter certeza que se você fizer isso e esse irmão te ouvir, você vai se tornar um verdadeiro amigo dele, um verdadeiro irmão, um verdadeiro ajudante na caminhada dele, na melhoria dele. Então, que a gente possa corrigir os nossos irmãos, em particular, para que possamos nos animar com os acertos dele em público, para que nunca, em hipótese alguma, sejamos nós o motivo de discórdia, sejamos nós o motivo de um irmão ficar entristecido. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que eles quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Que a gente tenha condição de realmente esquecer e perdoar aquele que nos ofenderam. E quando eu falo esquecer e perdoar, não é para que você delete isso da sua cabeça. Você tem que esquecer o que aquilo lhe causou. Às vezes você até lembra o que aquela pessoa te fez, mas já não faz mais sentido para você. Já não faz você se sentir mal e você não carrega aquilo dentro de você. Você continuar carregando essa mágoa,
você continuar brigando, ofendendo ou guardando aquilo dentro de você, é a mesma coisa de você tomar o veneno e achar que aquele seu irmão é quem vai morrer. Quantas vezes nós já passamos por situações em que você guarda um rancor dentro de você e tempos depois você encontra com aquela pessoa que você acha que te ofendeu. E aí a pessoa fala, ô Miguel, quanto tempo que eu não te encontro? E eu bravo, porque eu ainda lembro do que ele fez, falo, mas depois do que você fez comigo, você queria o quê? A pessoa às vezes nem lembra mais. Mas o que eu fiz? Nossa, tão pouco você está se remoendo há tanto tempo. Então que a gente possa tirar isso do nosso coração, que a gente possa cultivar a nossa serenidade, que ainda mais nos dias em que estamos vivendo, a serenidade é o que temos que buscar no nosso dia a dia. De que adianta eu esbravejar, eu brigar, eu xingar para tentar melhorar a situação em que nos encontramos? Vai adiantar de alguma coisa? Ou será melhor eu guardar a serenidade e tentar pensar nas possibilidades de mudança? Tentar pensar em como substituir aquele sentimento ruim por uma coisa boa. Aprender com as dificuldades que eu estiver passando. Usar meus próprios recursos para fazer o bem. Muitas vezes, ainda mais no ano passado, que ainda estão todos os centros espíritas fechados, todas as entidades que ajudam ao próximo fechadas, proibidas, ou diminuído o atendimento. Eu queria tanto ajudar, mas agora com tudo fechado não tenho condição. Às vezes uma palavra amiga, às vezes você conseguir ligar para uma pessoa que você sabe que está sozinha nesse momento de isolamento. Graças a Deus eu tenho a condição de ter esposa e filhos perto de mim, mas tem pessoas que são solteiras, tem pessoas que não têm outros parentes morando na casa. Será que eu já me dispus a ligar para essa pessoa e bater um papo com ela? Hoje em dia, com a facilidade da internet, com a facilidade do computador, chamar numa chamada de vídeo, numa reunião, seja pelo Zoom, seja pelo stream, para poder passar um tempo com essa pessoa, para dedicar um pouco do meu tempo para essa pessoa, para ela se sentir bem também. Proceder com bondade, sem exibição dessa virtude nossa. Que a gente possa trabalhar sem que a mão esquerda saiba o que a direita faz. Porque ainda mais agora que estamos presos dentro de casa, o que ainda fazemos? Eu faço a caridade, eu faço um atendimento fraterno, eu faço uma doação, e eu sinto necessidade também de ser reconhecido e postar nas redes sociais. Postar no Instagram, postar no Facebook, ou tirar foto e mandar nos grupos de WhatsApp. Olha o que eu estou fazendo hoje. Às vezes, é o que eu já comentei nas palestras que a gente faz. Se for uma prestação de contas, tudo bem. Olha, o Centro Espírita Vicente de Paulo, o Amor, Luz e Caridade, recebeu todas essas cestas básicas para doar. E hoje nós estamos aqui entregando as cestas básicas. É uma prestação de contas. Agora eu, pessoa física, Miguel, fazer a doação e fazer questão de postar nas redes sociais para me mostrar, que isso possa sair de nossa cabeça, sair de nossa mente, que a gente possa, com bondade, não precisar mais exibir essa virtude. Seja qual for o problema que estivermos enfrentando, fazer o melhor que nós pudermos. Se de tudo que conseguirmos fazer naquele momento, ainda assim, não conseguimos solucionar a situação, pelo menos fizemos o que de melhor poderíamos. É muito melhor eu ficar, vamos colocar assim, preso numa situação não resolvida, sabendo que eu dei o melhor de mim, do que eu ficar preso nessa situação e depois olhar para trás e falar, nossa, se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais. E muitas vezes a gente faz orações pedindo o auxílio da espiritualidade. Às vezes achamos que não somos capazes de vencer aquele problema, de vencer aquela situação. E o que os espíritos nos falam? Na maioria das vezes, com um esforço mínimo,
seríamos capazes de resolver as situações, de sair dos percalços da vida. Então, quando a gente não sai desses percalços da vida, nós somos alertados que nem o mínimo nós conseguimos fazer naquela situação. Que se tivéssemos um mínimo de fé, um mínimo de confiança naquele que nos toma conta, passaríamos por qualquer situação. Não devemos jamais admitir a supremacia do mal. O mal é apenas a ausência do bem. Se o bem não está presente, é onde o mal começa a se mostrar. Não devemos achar que o mundo está perdido. Não devemos achar que o nosso país não tem salvação. Não devemos levar em conta apenas a parte ruim das notícias a que estamos sendo bombardeados no dia a dia. Devemos, sim, respeitar e muito aquelas pessoas que, no caso dessa pandemia, perderam suas vidas em virtude da pandemia, mas devemos ainda mais enaltecer todos os que foram salvos dessa doença. Todos os que tiveram a oportunidade de passar por isso e continuar encarnados. É óbvio que a gente fala, foram poucos mortos perto dos que foram contaminados. Mas eu tenho certeza que nenhum de nós queria que fosse um de nossos entes queridos. E se você está aí me ouvindo hoje e perdeu um ente querido para essa pandemia, nossos sinceros sentimentos. Mas saiba que você já ouviu falar e a gente repete: nenhuma folha cai se não for por vontade de Deus. Se a pessoa foi arrebatada para voltar para o plano espiritual, pode ter certeza que fazia parte dos planos de Deus. E que se não nessa, mas numa próxima encarnação, com certeza vai ser restabelecida toda a justiça divina. E se falar, mas ela não deveria ter morrido, não precisava passar por isso, ela vai ter a oportunidade de novo de reencarnar e recuperar tudo que passou nesta vida. Fuja de todo pensamento, palavra, atitude ou gesto que possam agravar as complicações de alguém. No nosso dia a dia, se ouvirmos alguém reclamar demais, se ouvirmos alguém triste, choramingando, vendo só as coisas ruins da vida, que a gente possa ser a palavra de consolo, que a gente possa ser aquele ombro amigo, que a pessoa goste de vir conversar com a gente, que a gente possa transmitir ideias boas e elevar a moral daquela pessoa, elevar o ânimo, para que aquela pessoa comece a ver um novo sentido, comece a ver que nem tudo são só espinhos, que existem muito mais coisas boas para a gente agradecer no nosso dia a dia do que as pequenas coisas ruins que nós passamos. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que se deve perdoar ao irmão não 7, mas 70 vezes, 7 vezes. Que direito eu tenho de falar para um irmão meu: jamais eu vou perdoar você pelo que você fez comigo? Como? Como eu vou saber o que eu já fiz em outras encarnações? Como eu vou saber o que eu já posso ter ofendido alguém sem nem mesmo perceber? Às vezes é o que eu disse, a gente fala as coisas e para nós não significou nada. Mas para aquela pessoa, ela se sentiu ofendida. Então, como que eu posso falar jamais te perdoarei, se sou eu, no dia do meu retorno ao mundo espiritual, que vou mais clamar por perdão, que vou mais pedir ajuda dos espíritos amigos, de Jesus, vamos clamar a Deus: Pai, me perdoa por tudo que eu fiz de errado, ou até por aquilo que eu não fiz, porque muitas vezes não é só o que nós fazemos de errado que ocasionam problemas ou problemas no dia a dia. Muitas vezes o que eu não faço pode ocasionar também esses problemas. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar.
Uma é grande e nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. Será que nós já chegamos nesse ponto de culpar aquela pessoa que nos ofendeu, de culpar aquela pessoa que nos prejudicou, sem nenhum interesse? Simplesmente pelo fato, olha, tudo bem, ele é humano como eu, ele é um espírito em evolução como eu. Ele errou, assim como eu erro também. E eu perdoo simplesmente pelo fato que amanhã possa ser eu o necessitado de perdão. Será que já chegamos nisso? Ou ainda estamos do outro lado, que é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita ao invés de acalmar. Se estender a mão não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: veja quanto sou generoso. Quantas vezes nós já fizemos isso? Quantas vezes nós já perdoamos alguém só para nos sentirmos melhor que a pessoa? Olha, você me tratou mal, você me fez tal coisa, você me prejudicou financeiramente em alguma coisa, mas tudo bem, eu sou superior, eu relevo isso. E eu faço questão de mostrar para todo mundo que você errou e eu fui o bonzinho da história. Será que tem algum valor isso? Será que é exatamente isso que devemos fazer no nosso dia a dia? E por fim, nessas circunstâncias é impossível que a reconciliação seja sincera, de uma e de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o nosso orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia de pessoas imparciais. Aquela pessoa que consegue perdoar sem receber nada em troca. Muito menos assim, às vezes a gente perdoa e a pessoa vai embora. Aí a gente fica guardando dentro de nós, nossa, eu perdoei, eu fui bom com ele, e ele foi embora, nem me agradeceu, nem retribuiu o meu gesto, nem assumiu que realmente estava errado. Que a gente possa ser aquela pessoa que perdoa, que ajuda os outros, sem querer nada em troca. Sem querer o reconhecimento encarnado. Porque o reconhecimento encarnado fica exatamente aqui no mundo material. E é o reconhecimento espiritual que nós vamos levar para toda a nossa vida. Ouça sempre o seu irmão com paciência e fale amparando sempre. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente possa ser bons ouvintes. Muitas pessoas estão precisando de um ombro amigo para desabafar. Muitas pessoas estão precisando dessa verdadeira caridade. Que a gente possa doar o nosso tempo, que a gente possa doar o nosso ouvido, para que a gente possa ouvir muito mais. E que quando formos emitir alguma opinião, emitir algum conselho, emitir alguma palavra para esse irmão, que possa ser sempre no sentido de amparar esse irmão. Nunca apontar os erros, nunca apontar os defeitos, ou até nunca apontar soluções. Porque para cada um a solução é diferente. O jeito que eu lido com uma situação não é o mesmo jeito que a Elaine lida com uma situação. Não é o mesmo jeito que a Taline lida com a situação, que a Tâmara lida com a situação. Então, que a gente possa amparar as pessoas e ajudá-las a passar por esse momento. E mais importante de tudo, que podemos recordar que amanhã, talvez, possa ser nós mesmos que estejamos precisando do auxílio. E em toda situação indesejável, mesmo que o próximo demonstre necessidade de reprimenda, observe como as lições de Jesus, a lição de Jesus, se você está em condição de atirar a primeira pedra. Quantas vezes
a maioria de nós, em algum momento da vida, já criticou um vizinho, um governante, um vereador, um prefeito, um deputado, um governador, presidente, seja lá o que for. Mas quantas vezes eu tenho o direito de ser o primeiro a tirar a pedra? Será que aquele erro que esse irmão está cometendo hoje, eu já não cometi no passado? Ou eu já não cometi agora nessa mesma vida? Só que como fui eu e foi em menor escala, pode ser, mas eu peguei aqueles 5 centavos a mais de troco na padaria, mas para ele não vai fazer falta. Com certeza ele já pegou 5 centavos a mais de outro. Será em diferentes escalas? Qual a diferença de um para o outro? Que a gente possa sempre, então, ouvir melhor e amparar, sempre com amor, com carinho e com respeito, para que as pessoas sempre nos procurem nesses momentos difíceis, sempre nos procurem nos momentos em que elas estão precisando de um apoio, de um amparo amigo. E aí, a hora que você olhar para trás e ver, poxa vida, quantas pessoas vieram para que eu enxugasse as lágrimas? E foram poucas as que se ofereceram para enxugar as minhas lágrimas. Que bom, você ainda teve alguém para enxugar suas lágrimas. E foi aquele que enxugou as lágrimas de muitos e muitos irmãos. E é isso que vai contar no nosso desencarne, no dia que nós nos encontrarmos novamente no plano espiritual. Eu gostaria de deixar o meu muito obrigado, Elaine, pelo convite novamente. Muito obrigado pela paciência de todos vocês que por 28 minutos me ouviram aqui. Fico à disposição novamente, Elaine, para quando você precisar. Você sabe que sempre que você chama, eu tento participar. Infelizmente, o ano passado eu não consegui em algumas ocasiões, mas pode ter certeza que 2021 nós vamos fazer diferente. Espero que todos possam ter gostado e aprendido a petulância minha, aprendido um pouco com esse nosso bate-papo. Muito obrigado realmente pela atenção de todos vocês. Miguel, a gente quando fala, a gente sempre fala para nós mesmos, né? Então, Dois ouvidos e uma boca, né? Então, eu vou te perguntar agora, você é misericordioso? Eu tento ser, mas a maioria das vezes a gente falha em ser misericordiosos com nós mesmos. E é exatamente aí o erro maior da gente. É que o Menato pediu para você ter misericórdia e perdoar ele. Menato, você não vem na 4, Menato? Pelo amor, tá roubando, certeza. A Elaine me chama para fazer comentário na hora do jogo do Corinthians. Tá certo, Elaine. Mas como quer ver eu perder todo meu comentário? Como eu sou uma pessoa evoluída, eu não fiquei assistindo o jogo igual o Menato, entendeu? Eu vim para cá para poder bater um papo com você. Ele passou aqui recadinho pelo WhatsApp. Com certeza. Você acha que ele ia perder a oportunidade? Perdoar. Tá perdoado, tá certo. Ai, gente. Menato. Olha, esses dois não tem jeito, viu, gente? Desculpem as brincadeiras, mas isso vem de tempo, então eu não podia perder a oportunidade para brincar com o Miguel, tá bom? Ele é corintiano roxo e eu tenho palmeirense roxo aqui em casa. Aproveitei. Queridos, o Daniel, né, Rosa, ele está falando, o Miguel, que muitas vezes quem se altera conosco apenas não está bem consigo mesmo. E quando a pessoa faz o discernimento disso, então a gente tem misericórdia em não levar para o lado pessoal e continuar tratando sempre bem do mesmo jeito. Isso mesmo, Daniel, né? A gente tem, às vezes sai, a gente não tá legal, e aí a gente vai refletir, como o Miguel falou, e vamos continuar tratando as pessoas bem. Adri, excelente palestra. A Ivone também, gratidão. A Taline, resignação é um exercício diário, ótima palestra, excelente palestra. E a Maria José e a Ana Lúcia, todo mundo aqui elogiando. Eu também acho que a gente tem que falar do Evangelho sempre, trazer essas mensagens para a gente estar sempre, né, relembrando o caminho que a gente tem a seguir. Exato. Miguel, obrigada, Tâmara, aos meninos aí que, né,
precisam ficar na sala do lado sem fazer barulho. Ficar quietinho aqui para não atrapalhar. Quietinho. Ai, gente, muito obrigada. Quarta-feira nós vamos ter o César Santos. Já começamos as palestras pela Rede Amigo Espírita nessa quarta agora, dia 20. E a palestra do César, o tema vai ser a alma e o tempo. O César é do Canadá e ele sempre, o ano passado, esteve com a gente algumas vezes. Então, vamos prestigiá-lo, né? Miguel, muito obrigada. A semana que vem nós vamos estar com o Dr. Jorge Splitstozer e a gente segue aí os trabalhos do ano. Deus abençoe a todos vocês, uma ótima noite de muita reflexão. Obrigada, Miguel. Logo eu te chamo de novo, hein? Com certeza. Obrigado, Elaine. Eu que agradeço. Gente, boa noite. Desculpa as brincadeiras aí. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite.